Ainda de pé. Cadê o abençoado? Israel. Israel. Foge não. Vem aqui. Não, mas não tem que estar à vontade, por favor. Não. Isso, tá vendo? Glória a Deus. Graça e paz, povo. Amém. Tu na paz? Amém. Porque eu tô. Deixa eu falar pra vocês. Todo mundo me conhece, sabe como é que eu era antes. Não vou ficar esticando muito, né? Menino meio desandadinho da vida, né? Mas agora eu tô no caminho certo. Papai do céu tá colocando batalhas, mas também tá colocando vitórias na minha frente. Amém. Então, é dito que a gente tem que falar quando Deus faz umas coisas boas na nossa vida, né? Não só para ficar de exemplo, pra, pô, mas funciona mesmo, pô, acredita mesmo. A gente só vê os outros, não acontece com a gente, né? Pô, só batalha. Mas graças a Deus veio vitória também. Graças a Deus, Papai do Céu mandou a casa do meu apartamento, da minha família. Aleluia! Chegou! No tempo dele, não no meu, no tempo dele. Mas mesmo se não tivesse chegado, ele ia ser Deus mesmo, chegando, não chegando, ele ia continuar sendo Deus na minha vida. E eu vim aqui compartilhar com você. Já compartilhei ontem, que eu não aguentei. Aguentei eu nas redes sociais. Eu não estava com redes sociais, mas acabei voltando porque não consegui atingir tanta gente assim. Só que agora eu estou um cara mais moderado. Eu vou tentar, né, pastor? Vou tentar. E é isso, cara. Estou muito feliz. Minha casa chegou. Agora vai começar outras batalhas. Porque tá cru, pessoal. Não tem nada. Só tem a parede lá, o chão. Mas tem luz. A Amanda já mandou ligar a luz. Já tem luz. É isso aí, gente. Eu vim aqui compartilhar com vocês a minha felicidade. Amém. E Deus vai fazer na vida de todo mundo também, eu acredito. É isso aí. E vamos servir o Senhor com felicidade. Eu estou vivendo o que José escreveu no final lá. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Fechou? É isso aí. Pode sentar, aleluia. Não, você aqui. Eu sou bem direito. Enquanto Israel estava falando, eu lembrei de uma cena, aproximadamente uns 10, 12 anos atrás. Não, muito mais. Quando você foi para o encontro? Uns 17 anos atrás. Por aí. 17 anos atrás. E me trouxe a cena, ele foi no encontro com a Pamela, meu. Ele foi no encontro com a Pamela, no encontro com Deus. E eu me lembro uma cena, ele falando, e ele vinha no ônibus dizendo... Eu fui daqui até lá, senhor. Meu Deus do céu. Eu sinto o cheiro da presença de Deus no ar, lembra? E ele fez uma música. E para quem conhece o Israel sabe. E ele passou um período e depois se afastou. E ele encontrou um presente de Deus. Uma mulher de Deus. E Deus... Aí eu lembro do casamento dele. Eu estava lá servindo, não foi, Amanda? Eu e a Pamela. Foi feita merda, hein? E nós sempre orando. Sempre crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Talvez você... Não vou pregar, tá? Talvez você está olhando para o lado, tudo desistindo. Quantas vezes a Amanda falou, pastor, eu não aguento mais. Aquele cara é embaçado. Eu falo, calma. Quantas vezes ela chegou no pastor Rafael e falou, pastor, eu vou desistir, eu não quero, vou entregar tudo. O pastor Rafa, segura. E ela obedeceu, não porque foi um mandato do pastor, não, porque ela cria na promessa de Deus. E faz uns 4 anos.
te liguei desesperado, né? Me ligou, é verdade. Não sei qual dia, qual hora, mas eu quero me batizar porque eu senti que tá apertando o cerco. É verdade, ele nem tá... De verdade. Olha, eu não lembrava disso. Ele nem tava vindo pra igreja, olha como ele é o Israel. Ele nem tava vindo pra igreja. Um dia o meu celular tocou Israel Amanda. Pastor, é o seguinte, desse jeito. Do jeito que você quiser. Quando você quer me batizar, Jesus está me chamando. E eu comecei a chorar do outro lado. E não tem a ver com bênção, não tem a ver, é só promessa se cumprindo. E Deus fez. Tem se tornado um homem de Deus. Tem crescido, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E o testemunho não é, irmão, não é sobre bem, não é. Eu conheço a Amanda, o Israel há mais de 20 anos. É sobre o poder de Deus. Creia que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Eu gostaria que você celebrasse, não pelas bênçãos, mas por aquilo que Deus está fazendo na casa, na família do Israel e da Amanda. Se coloque de pé e dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Deus continua fazendo, amém? Eu conheço Israel há mais de 30 anos. Mas vou ficar só por aqui mesmo, Israel. Já tá bom já. Ele não me convidou pro casamento dele, mas eu já perdoei ele já por isso. Já perdoei ele, mas tudo bem. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. E de repente ele faz. Mas o de repente durou aí uns bons anos. 12. Mas aconteceu, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 19, do versículo 16 em diante. Mateus capítulo 19, versículo 16 em diante. Amém? Hoje, quando eu estava vindo para cá, e eu já tinha falado com Deus isso há muitos anos atrás. Falei, Senhor, de novo? Eu vou ter que falar sobre isso de novo? E por que toda vez que eu vou ministrar, eu tenho que sempre ficar batendo em todo mundo? Por que toda vez que eu vou ministrar, eu sempre tenho que ficar chamando a atenção de todo mundo? E aí, o que ele me trouxe ao coração é que é necessário haver um equilíbrio em tudo aquilo que nós fazemos. Se eu vir aqui todos os domingos e só trazer exortação e correção, não funciona. Se todos os domingos for somente palavras de ânimo e de esperança, também não funciona. Se todos os domingos forem só palavras de ensinamento, também não vai funcionar. Porque enquanto eu estou ensinando, está faltando o ânimo e está faltando a exortação. Se você só exorta, falta o ensino e falta o ânimo. Se você só traz ânimo, falta o ensino e a exortação. Então, nós somos gratos a Deus, porque neste lugar nós
Temos cada pastor com a sua característica diferente, trazendo um equilíbrio para aquilo que o Senhor deseja sobre nós e para o reino de Deus. E vocês acham que eu gosto de ficar sempre trazendo mensagens de correção e exortação? Às vezes. Mas não, gente. Porque quem apanha 2 vezes sou eu. Eu apanho uma vez quando estou montando a ministração e eu apanho de novo quando eu vou ministrar para vocês. Então quem mais é corrigido com isso sou eu. E que da mesma forma com que o Senhor me corrigiu, Ele consiga falar com cada um de nós dessa manhã. Amém? Mateus capítulo 19, versículo 16, nós vamos ler até o versículo 30, tá? Diz assim: certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido todos a esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos glória, bendizemos e adoramos o teu nome. Nós te pedimos, fala conosco, Pai, não aquilo que nós queremos, mas sempre o que precisamos, porque o que vem do Senhor é sempre o melhor. Tira do nosso meio todo roubo, todo furto, tudo aquilo que possa atrapalhar a manifestação da tua vontade neste lugar. Que eu possa diminuir cada vez mais e o seu nome seja glorificado, adorado e bendito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Já para deixar claro e ter sentido tudo aquilo que eu vou falar, o tema da ministração de hoje é: por Deus deixamos tudo. Amém? Por Deus deixamos tudo. E Deus é tão maravilhoso que desde o começo de que nós chegamos aqui, o Senhor já vem falando sobre isso e nos direcionando sobre isso, com os louvores, declarando que a presença dEle vale mais. Então, por Deus, nós deixamos tudo. E a minha ministração não vai se basear somente nessa passagem do jovem rico. Eu trouxe ela mais para dar um fundo daquilo a qual eu quero trazer nessa manhã. E ela tem 2 pontos: aqueles que decidem deixar tudo para Jesus, por Jesus, e aqueles que não deixam tudo por Jesus. E essa passagem foi a que mais exemplifica esses pontos. Nós temos o jovem rico que, pelo fato da sua riqueza e ter muito dinheiro, ele não quis deixar tudo para poder seguir a Jesus.
E temos os discípulos que largaram tudo. Deixaram emprego, deixaram casa, deixaram família, deixaram tudo aquilo que eles tinham para seguir o chamado de Jesus. E nessa manhã é um pouco disso que eu quero falar. Nós vamos mais conversar do que outra coisa. E essa palavra ela surgiu em um dos PGs e não era eu que estava ministrando, eu estava ouvindo. E enquanto estava se falando e ministrando o PG, surgiu exatamente essa frase no meu coração: por Deus nós deixamos tudo. E eu só anotei o que eu lembrei de pessoas que fizeram isso ao longo da Bíblia. Com certeza vai ter muito mais, mas foi as que eu lembrei e ali eu fui anotando, e nós vamos conversar um pouco exatamente sobre essas pessoas. Então, uns deixam tudo o que tem por Jesus e outros não deixam tudo o que tem. Essa passagem do jovem rico, quando ele pergunta para Jesus: bom mestre, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? E ali o Senhor Jesus vai dizendo para ele: respeite os mandamentos, não roube, não mate, respeite seu pai e a sua mãe. E aí ele diz: Senhor, eu já faço tudo isso. Se ele acabasse por aí essa conversa, nós estaríamos falando de um homem que era irrepreensível aos olhos da sociedade. Se ele acabasse por aí e ele não perguntasse mais nada, se ele acabasse essa conversa com Jesus, tendo essa resposta de que eu já faço tudo isso ao qual o Senhor está me orientando para fazer, nós estaríamos falando de um cara extraordinário. Exemplo, por um lado bom. Só que ele continua esse diálogo, ele continua essa conversa: Senhor, eu já faço tudo isso. E o que mais eu preciso fazer? E aí é esse mais que muitas vezes tem nos pegado. Talvez muita coisa que eu vou falar aqui hoje você faça. Talvez muita coisa que eu vá conversar com vocês aqui hoje você já sabe, já pratique. Mas falta o mais. Mas o que mais, Senhor, eu preciso fazer? Já que você quer ser irrepreensível, é meio que como Jesus estivesse dizendo: você está se achando tão bom por fazer tudo isso que eu disse para você fazer? Então, já que você quer ser irrepreensível, você quer ser perfeito, pega tudo o que você tem e vende tudo, divide com os pobres. Aí ficou pesado demais. Aí o mas foi mais demais. Era muita coisa aos olhos dele. Ter que deixar toda a sua riqueza. A Bíblia não diz como que ele era rico, por que ele era rico, se era herança. Só diz que ele era um jovem rico e o porquê que ele ganhou esse dinheiro, com o que ele conquistou. Só diz que ele teria que abrir mão de toda essa riqueza. E aí ele não estava disposto ao mais, ao próximo passo, ao próximo nível. Nós temos a passagem ao qual o Senhor está falando sobre andar a segunda milha, e nós já conversamos aqui outras vezes sobre isso. O andar a primeira milha era a obrigação, era a lei. A lei permitia que o soldado romano obrigasse um judeu a carregar as coisas dele, de escudo, de espada, a bagagem que ele estivesse carregando por uma milha. Então a primeira milha era a obrigação. E aí Jesus vem e diz: vamos andar a segunda milha. Se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. É o mais, é o algo a mais, sabe? Não é o fazer por obrigação, não é porque alguém está mandando, ou é uma lei, ou é uma ordem, é porque eu quero fazer. É porque eu entendi e eu vou fazer. E aí ele andou a segunda milha. E aí nós entendemos que a segunda milha é o prazer em fazer. Pode não ser prazeroso, mas é um prazer em fazer, porque você entendeu. Amém? Glória a Deus. Isso aí. E se tiver ruim, você fala também. E eu quero deixar só uma palavra no seu coração. E eu quero te dizer que Deus, Ele é prioridade. Não se esqueça disso até o final. Ele é prioridade. E aí durante lá a ministração do PG, aquilo que eu fui anotando, e nós vamos conversar um pouco. Primeiro,
Está lá em 1 Reis 19. 1 Reis 19. 19. E diz assim: Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixa que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. E Elias respondeu: Está bem, pode ir, eu não estou o impedindo. Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga, cozinhou a carne, depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Essa passagem mostra o comissionamento de Eliseu ao ministério. Quando Elias o chama para ser o seu sucessor, para ser aquele que ia ir além, que ia ir aonde ele não foi. Se vocês continuarem toda essa história, a única coisa que Eliseu pediu para seguir foi que eu receba uma porção dobrada de tudo aquilo que está sobre você. E verdadeiramente, se você ler toda a história de Eliseu, você vai ver que os feitos dele foi uma porção dobrada de tudo que Elias já tinha feito. Elias só ganha porque ele foi para o céu sem morrer, né? Aí não tem como ganhar dessa daí. Mas Eliseu, os ossos dele ressuscitou alguém que já tinha morrido. Também é algo incrível. Mas se pautando nessa passagem que nós acabamos de ler, ele estava arando a terra com 2 bois. E ele pega tudo o que ele tinha naquele momento. Ele mata os bois. Ele quebra a canga, ele usa a madeira para fazer fogo. Ele cozinha aquele boi, ele divide aquilo com o povo e ele vai e começa a seguir Elias. Ele entregou tudo o que ele tinha naquele momento. E tudo o que ele tinha naquele momento eram 2 bois. E fica claro que o boi é dele, porque senão ele não teria matado. Não era de alguém, de um parente, de um primo, do pai. Era dele. Então ele tinha total convicção daquilo que ele estava fazendo. Então ele pegou tudo o que ele tinha. E ele não limitou, ele não colocou uma barreira, um empecilho. Ele pegou tudo o que tinha. E ele entregou para poder seguir o seu chamado, seguir aquilo que Deus o chamou para fazer. E aí muitas vezes nós achamos que temos demais para conseguir entregar tudo para Deus. Como eu falei, vai ser mais uma conversa. E aí nós vamos para outro caso que eu anotei lá na hora, Lucas capítulo 5, versículo 1. Para Eliseu foi a junta de bois. E era tudo que ele tinha. Lucas capítulo 5, versículo 1. E diz assim: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada.
Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tantos peixes que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. A maior pesca da vida. Barco lotado. Dinheiro garantido. Talvez uma independência financeira. Porque o barco estava cheio. Mas Pedro ele fica tão maravilhado com a pesca, e eu tenho a certeza disso, que ele ficou mais maravilhado com quem fez do que o que foi feito. Porque se ele tivesse se maravilhado com aquilo que foi feito, ele teria continuado. Ele pegaria o peixe e venderia, ganharia dinheiro. Mas ele fica tão maravilhado, foi tão assustador para ele tudo aquilo que aconteceu, que ele pega o barco cheio, a independência financeira, a maior pesca da vida, talvez o maior dinheiro que ele iria ganhar na história da vida dele. Ele pega tudo isso e abre mão. E aí nós acabamos de ler que aquilo que foi feito foi tão maravilhoso que não foi só Pedro que foi impactado por aquilo. As outras pessoas que estavam ao redor dele também foram. Pedro, Tiago, João, André, todos foram impactados pela soberania de Jesus. Ao ponto de tudo aquilo não valer mais nada. Eles abandonaram tudo. E aí, abandonar o barco quando ele está vazio é a coisa mais fácil que existe. Não tem nada lá. Ele está vazio. Não te custa nada. Agora, abandonar o barco quando ele está cheio da transformação da tua vida, para aquilo que você talvez desejou a vida toda, e quando você contempla com os teus olhos, você tem que abrir mão. Isso sim. Fico pensando, Moisés sofreu pra caramba. Um povo rebelde, um povo idólatra, e ele ali persistindo, um cara super ousado. Ele é incrível, assim, em vários aspectos. Ele era um cara tão ousado que quando Deus disse que não iria mais com o povo, ele disse: o Senhor não foi, eu também não vou. E risca o meu nome do livro da vida, eu não quero mais. O cara colocou em xeque a sua salvação. Mas tamanha era a ousadia e intimidade com Deus que ele tinha certeza do que iria acontecer. E aí Deus diz: por causa de você eu vou junto com esse povo rebelde. Então, por causa de você, a tua casa e a tua família vai ser transformada. Por causa de você, pela tua vida com Deus, as pessoas que estão ao seu redor vão ser impactadas por Ele. Moisés é tão incrível que Deus diz para ele assim: eu vou reiniciar a descendência através de você. E ele era um cara tão convicto de quem ele era e de quem Deus é, que ele fala: não, Senhor, essa promessa está sobre os patriarcas, não sobre mim. Eu não vou roubar essa promessa.
E esse cara é incrível. Levou esse povo, que estava levando esse povo para a terra a qual Deus prometeu. E aí, por causa de uma falha que ele cometeu, o Senhor faz com que ele vá até o alto de um monte. Ele olha a terra prometida e aí Deus diz para ele que ele não ia passar dali, ele só ia olhar, ele ia contemplar, ele contemplou e ali ele morreu. Imagina para ele, do perrengue que ele passou, contemplar a promessa e ter que abrir mão dela. E quais são as promessas a qual o Senhor tem feito para você ou qual são as coisas a qual você tem lutado para conquistar? E se Deus só deixar você olhar elas? Davi tinha o desejo de construir o templo. Surgiu no coração dele construir o templo. E ele começa a se movimentar para isso. Junta madeira, junta ouro, junta prata. E ele vai se movendo para isso até que Deus diz para ele: você não vai construir o meu templo. O desejo surgiu no seu coração, você se movimentou para isso, mas você não vai fazer o meu templo, porque tem muito sangue nas tuas mãos. O teu filho vai construir o templo em meu nome. Como foi para Davi gerar o desejo no coração, juntar os recursos e Deus dizer: não, você não vai fazer. Será que nós nos contentamos ao fato de sermos a ponte para que outras pessoas vivam o incrível e sobrenatural de Deus, mesmo sendo algo que você queria viver? O Israel falou aqui no testemunho dele: pô, mas acontece com todo mundo, não acontece comigo? E se não acontecer com você? Mas você vê a pessoa que está do seu lado vivendo aquilo que você queria estar vivendo. Como é que vai ser para você? Você vai conseguir se alegrar com aquilo a qual aquela pessoa está vivendo? Hoje de manhã, antes de vir para cá, em ritmo de Copa do Mundo, né? Eu vi um vídeo em que falava exatamente disso. De que se nós conseguimos nos alegrar com a vitória do outro até que a minha chegue. E ali nesse vídeo é o gol do Vinícius Júnior no último jogo, e o Hendrick e o Igor Thiago vindo correndo em direção a ele, e os dois pegam ele no colo, e daqui a pouco vem o time inteiro e começa a comemorar. Mas o cara que acabou fazendo o gol, para eu poder jogar, ele não tem que jogar. Como é que é para você? Você conseguiria se alegrar e se contentar em Deus por alguém estar vivendo uma vitória que você gostaria de estar vivendo? E ali todo mundo se abraça e é aquela festa, é aquela alegria pelo gol que foi feito. Mas não fui eu que fiz. Mas você consegue se alegrar pelo que o teu irmão está vivendo? Muitas vezes o Senhor vai nos pedir o barco cheio. E aí vai depender do teu coração e da sua disposição em entregar tudo o que você conquistou para você viver muito além disso. Terceiro, Gênesis 22:6. Eu sei que nós estamos lendo bastante, mas eu prefiro que você leia bastante e eu ter a certeza de que aquilo que está sendo falado é o que realmente tinha que ser falado. Gênesis 22:6 diz assim: Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos.
Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois arrumou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão estava disposto a entregar tudo. O filho da promessa, o filho tão esperado, o sonho, o desejo. E ele estava disposto a entregar tudo. Ele estava disposto a matar o filho. Deus queria que ele matasse o filho? Não. Mas Deus queria saber até onde ele estava disposto a ir. Até onde o coração dele iria para cumprir aquilo que o Senhor desejava para ele. Aquilo que o Senhor planejou sobre a vida, sobre o ministério, sobre a história de Abraão. E aí, olha para a tua vida. Você teria a disposição de fazer isso? Você que é pai, você que é mãe, você teria disposição, se Deus te pedisse para entregar o seu filho, o seu único amado e desejado filho? Se para quem tem 3, 4, 5, 6 já não faria isso, imagina se fosse só um. Os meus eu estou fazendo uma promoção aí, dependendo, foi um bom negócio. Aí eu falei que os meus eu estou fazendo um negócio, a Vivi balançou o dedinho ali. Eu fico imaginando Sara se soubesse dessa história. Como é que é? Vai matar o meu filho? Você tá doidão? Mas ele estava disposto a entregar. Ele estava disposto a dar tudo aquilo que ele tinha. Ele estava disposto a entregar o filho da promessa, o filho amado, desejado. E ele não hesitou, ele não pensou duas vezes. Eu repito, Deus em momento nenhum queria que ele matasse o filho. Ele queria só o coração. E saber até onde o coração de Abraão estava disponível para ele, ao ponto de entregar o próprio filho. Aí a minha pergunta para você é: onde está o teu coração? Ele está disposto o suficiente para entregar o que tiver que entregar, para viver o sobrenatural de Deus? Para viver o que Deus te chamou para fazer? Eu não consigo aceitar que nós venhamos e passemos por essa terra só por passar. Todos nós temos um objetivo, todos nós temos um propósito. O Senhor nos chamou para fazer algo aqui. E para mim é inadmissível nós passarmos por essa terra sem viver esse propósito de Deus para a tua vida. E assim, eu não quero mensurar o tamanho daquilo que você vai fazer, do que você vai viver. Talvez o que é grande demais para mim, para você é muito pequeno. Mas o que é pequeno para você, talvez é gigantesco para mim. Eu não consigo mensurar isso. Eu só sei que você não veio até essa terra. O Senhor não te formou, não te desejou desde o ventre da sua mãe para que você passe por aqui por passar. O Senhor tem um plano e um propósito para as nossas vidas, para mim e para você. Mas o que tem impedido de nós vivermos esse propósito? Talvez seja isso nessa manhã que o Senhor está te falando. Para você viver isso aí que você tanto está desejando, você vai ter que entregar algo. E o que está aí dentro do teu coração que você precisa ainda entregar para Deus, que você ainda não entregou? E aí nós vamos voltar naquilo que nós já falamos. Quando nós nos posicionamos em quem Deus é e estamos dispostos a viver o que Ele deseja para nós, todas as pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas por isso, são tocadas por isso. Nós acabamos de ver os irmãos, depois da maior pesca, foram tocados ao ponto de todos eles irem se renderem diante da presença do Senhor. Nós vemos essa passagem sobre Abraão e o seu filho Isaque. Através disso, nós estamos sendo impactados até hoje. Somos marcados por essa passagem até hoje.
Agora a gente lê e é fácil, porque já aconteceu. Mas até então, mais para frente, Abraão fez isso porque ele entendia que de alguma forma o Senhor ia ressuscitar o seu filho. Mas ele estava crendo em algo que nunca tinha acontecido antes. Mas ele tinha a convicção de que Deus faria algo para transformar aquela situação. O que seria em morte e derrota se tornaria em alegria, em felicidade, se tornaria em transformação de vida. E aí, o que você está disposto a entregar para Deus? Nós estamos indo para o final. E como eu falei, seria muito mais uma conversa. E aí nós vamos aproveitar da época qual nós estamos. Como eu já falei, um exemplo aqui da Copa do Mundo, do que aconteceu. Isso eu vi hoje de manhã e aquilo que eu vou falar agora eu vi durante a semana toda. Talvez essa seja a Copa do Mundo onde os cristãos mais têm se posicionado na história. Onde mais eles estão dando a cara e professando a sua fé sem medo. Dizendo a quem eles servem, quem é o Deus que eles servem, qual é o propósito deles naquele lugar. Talvez seja a Copa do Mundo onde mais os cristãos estão mostrando o porquê que eles estão ali. Lembra que eu falei? Todos nós temos um propósito, e independente do lugar onde você esteja, você tem um propósito. Dependendo do nível a qual a vida que você leve, do emprego que você tenha, das pessoas que estão ao seu redor. Eles são jogadores de futebol, milionários, ganham muito dinheiro. Estão sempre com pessoas muito influentes, que também têm muito dinheiro. E essas pessoas estão começando a se posicionar e dizer a quem é que eles servem. E isso tem me chamado muita atenção. E aí teve um lance em que eu não ousei repetir o nome do cara, porque é alemão, eu jamais ia conseguir falar. Mas teve um exemplo que me chamou muita atenção, que foi de um jogador da Alemanha. Se eu não me engano, foi Alemanha e Curaçao. A Alemanha ganhou de 7-1. 7-1. Dá até um trauma, né? Dá até um trauma. Então eles ganharam de 7-1. E aí esse jogador fez um dos gols. E no momento da comemoração, ele se ajoelha. Ele faz um sinal de que está tirando uma coroa da cabeça. Ele coloca no gramado e aponta para os céus. O gol é o momento máximo do futebol. A alegria plena e total. Eu fiz um gol na Copa do Mundo. E com esse gesto ele está dizendo, a glória não é minha. Eu entrego tudo diante do Senhor. Eu tiro a minha coroa, essa glória não é minha, essa honra não é minha. Eu tiro essa coroa e coloco aos pés do Senhor Jesus, porque a honra e a glória é somente dele. O momento máximo, o auge é o gol. E esse cara abriu mão de qualquer holofote para ele, mostrando que aquilo tudo, se não fosse Deus, não valeria de nada. E aí nesse mesmo jogo, ao término do jogo, esse jogador e mais alguns da Alemanha e mais alguns jogadores de Curaçao se abraçaram no meio do campo e começaram a orar ali naquele momento. Os caras perderam de 7. Estavam ali glorificando a Deus pela oportunidade de estar naquele lugar. Não tem a ver com vitória ou com derrota, tem a ver com a oportunidade que Deus nos dá de estar nos lugares onde nós estamos e o que você tem feito no lugar onde você está. Deus te colocou lá por um propósito e não tem a ver com você, tem a ver em glorificar e honrar o nome dEle.
E aí hoje de manhã eu vi mais uma de Curaçao. Curaçao jogou ontem contra o Equador. E ganhou de 1-0. Empatou? Empatou. Isso. Eles comemoraram no jogo contra a Alemanha o primeiro gol em Copa do Mundo. É a primeira vez que eles participam. O técnico chorava, mas eles perderam de 7-1. E aí no jogo de ontem eles empataram e ganharam o primeiro ponto numa Copa do Mundo. Praticamente não vai levar eles para lugar nenhum. Mas eles se emocionaram por aquele ponto. E você via os jogadores de joelho, agradecendo a Deus. A história de Curaçao ela já é incrível antes de chegarem na Copa. Rolaram vários vídeos na internet de antes deles irem para a Copa, eles no treino louvando a Deus, glorificando a Deus. E assim, publicamente. Não era algo escondido numa salinha, num quartinho. Não, algo publicamente. Todas as câmeras fotografando, filmando e eles louvando a Deus. Nós somos chamados para marcar a nossa geração e o nosso tempo. E eles estão fazendo isso jogando futebol. Eles estão conseguindo marcar o tempo deles jogando futebol e glorificando a Deus de uma maneira extraordinária. Eu lembrei de uma frase, eu assisti o documentário da Copa de 70. Não vou entrar em méritos políticos, nada disso. Eu vou entrar em uma frase que o João Saldanha usou. O João Saldanha era de esquerda, era em meio era meio a ditadura militar. E aí a esposa dele pergunta para ele, ou alguém perguntou para ele, mas por que você aceitou ir ser técnico da seleção, sabendo que é um governo opositor àquilo que você acredita? Aí eles querem te calar. Ele falou não. Eles deram o maior microfone que eles poderiam dar, que é a Copa do Mundo. O lugar onde todos os olhos estão voltados, todas as lentes estão voltadas. Então, o fato desses jogadores estarem expressando a fé a qual eles acreditam, não está apenas no campo de futebol, está chegando em milhares e milhares e milhares de pessoas. E várias seleções e jogadores importantes, seleções importantes, pessoas declarando o quanto eles servem a Deus e o quanto eles acreditam em quem Deus é e naquilo que Deus está fazendo na vida deles. Eles estão tendo a oportunidade de receber a maior glória da história para eles, e eles estão abrindo mão para que essa glória seja do Senhor Jesus. Eles estão entregando tudo, sem receio, sem medo. E aí eu quero te indagar em algo e pegando todos esses exemplos de jogadores que estão entregando algo, o que você está entregando para Deus? Qual tem sido a sua entrega ao Senhor Jesus? E aí o que me pega muito é que a gente não entrega nada e a gente quer tudo de Deus. Nós viemos para a igreja para prestar um culto a Deus, mas desde que chegamos a gente só pede e não entrega nada para Ele. Eu não consigo agradecer, eu não consigo adorá-lo, eu só peço, porque muitas das vezes o meu problema ele é maior do que todas as coisas. Mas eu venho prestar um culto, e prestar culto é você adorar algo. Mas muitas vezes eu estou adorando mais a minha dor, a minha dificuldade, o meu problema, e eu não quero minimizar isso, tá? Não que não exista, mas ele não pode ser o que norteia e baseia a sua vida. Mas aí eu não entrego nada para Deus e eu quero tudo, eu não consigo entregar o meu tempo para Deus. Eu vou abrir o meu coração para vocês aqui. Eu fico extremamente chateado e decepcionado quando domingo após domingo o pastor tem que pedir
para as pessoas virem servir nos projetos sociais. Isso fere o meu coração. É triste ver isso. Você não consegue dar o seu tempo para Deus, porque você está ocupado demais com as suas próprias coisas. E eu não quero menosprezar a sua dor, os seus problemas, as suas dificuldades. Não quero ser insensível com os seus objetivos de vida. Todos nós temos muitas coisas para fazer. Todos nós temos muitas coisas para fazer. Mas você dizer para mim que não consegue ter um tempinho para Deus. E eu não vou... Eu vou até tirar, tá, o projeto social, sim, de você ter que sair da sua casa e vir até aqui. Você não tem um tempinho de ler a Bíblia. Quando foi a última vez que você sentou com Deus e falou com Ele? Mas o que me chama a atenção é que quando está ruim, quando está difícil, você arruma tempo de todas as horas. Você deixa de dormir, você acorda para orar, você deixa de comer, você jejua. Mas quando está tudo bem, você não tem tempo para Deus. Você não consegue dedicar para Ele um tempo do seu dia. Mas você entrega nada e você quer tudo. Você não consegue entregar os seus recursos para Deus. Nós devolvemos aquilo que é dele, 10%, achando que 10% é dele. Não, tudo é dele. O 100% é dele. É tudo para ele. É tudo dele, é ele quem fez. Mas a gente acha que está fazendo demais quando nós vemos aqui e devolvemos os 10%. Eu estou cumprindo um mandamento, e glória a Deus por isso. Mas não pense que isso é tudo. Não, é o mínimo. Eu falei sobre isso no meu PG lá quinta-feira. Eu mandei um vídeo do Douglas Gonçalves no grupo da liderança e ele realmente pegou no meu coração. Vou resumir bem brevemente, tá? Ele fala assim: imagina todos os discípulos, os apóstolos. Aí ele cita o nome de algum anônimo que a gente não conheça, mas se vivenciou tudo aquilo que foi a igreja primitiva. Eles de alguma maneira entrassem numa máquina do tempo e viessem parar em 2026. Chegando aqui, eles pegam um celular e eles entram no Instagram. E eles veem a quantidade de discipulados, de livros, de cultos, de conferências, de ensinos, de estudos que nós fazemos para influenciar uma pessoa a servir, a ter comunhão. A quantidade de livros, de cultos, de discipulados, de podcasts, para ensinar um crente a fazer o básico, o mínimo. Eles olhariam para nós, e eu tenho a certeza disso, que eles se envergonhariam do nosso nível de cristianismo. Cara, pessoas morriam por amor ao Evangelho. Pessoas eram martirizadas pelo Evangelho, e eu tinha que convencer, desculpa do fundo do meu coração, um bando de crente ao básico. Você precisa orar. Nossa, descobriu a roda. Gente, desculpa de verdade, assim, é um desabafo gigantesco, porque eu, como pastor dessa igreja, tenho que ouvir cada desculpa. Assim, é umas desculpas absurdas, e eu tenho que entender todo mundo. Porque se eu não entendo, eu sou insensível. Eu queria que vocês estivessem aqui um pouquinho e vocês entendessem, cara, o quanto dói, o quanto é difícil ter que ouvir certas coisas que a gente escuta e ter que continuar sorrindo e ter que continuar a caminhada, porque ainda continua valendo a pena. Mas dói demais eu ter que, sabe, pedir o básico, o mínimo. E assim, eu não estou falando... Tem pessoas que nos visitam aqui, me perdoa, tá? Mas eu não estou falando para pessoas que conheceram o Evangelho ontem. Nós temos aqui pessoas que têm muito tempo caminhando com Cristo. E você ter que convencê-lo de fazer o básico.
E aí a gente volta para o vídeo que diz que eu tenho que convencer alguém a fazer o mínimo. Aí eu tenho que montar uma agenda gigantesca. Eu tenho que montar eventos e eventos e eventos e eventos e eventos. Eu tenho que escrever um monte de livro, podcasts de montes, conferências de monte, porque você não tem coragem de pegar isso aqui e ler. Porque se você lesse isso daqui e aceitasse o confronto que existe nela, sem mimimi, sem criancice, sem choro, maduro, a sua vida nunca mais seria a mesma. Eu não precisaria escrever livro, eu não precisaria ter podcast, eu não precisaria ter conferências, eu não precisaria ter nada disso, porque você foi tão confrontado com a verdade da palavra que você se envergonharia, mas você só pode ser confrontado por ela se você conhecê-la. Se você não conhecer, não adianta, você não vai ser confrontado. Aí cabe a mim ter que vir aqui e encher o saco de vocês, domingo após domingo, pedindo um compromisso, pedindo o seu tempo para Deus. Dói, gente, é difícil, é chateante algumas coisas. E me perdoem mais uma vez pelo desabafo, mas o que vocês têm entregado para Deus? E a conclusão de tudo isso que eu falei, Deus ele é prioridade. E por Ele devemos deixar tudo. Ele continua sendo a prioridade das nossas vidas. Olha, eu não faço a mínima ideia de qual é o seu tudo. Eu não faço a mínima ideia. O tudo para você pode ser alguma coisa, o tudo para mim pode ser outra, mas eu tenho uma convicção que se você sair daqui, pelo menos pensativo do que é aquilo que Deus quer que você entregue para Ele, a minha missão aqui já foi completada com sucesso para hoje. Que você saia daqui pensando se realmente aquilo que você declarou no louvor, e eu ainda perguntei se você tinha convicção daquilo que você estava fazendo, de que a presença dele vale mais do que a fama, que o dinheiro, do que tudo. O que você tem entregado para Deus? E qual tem sido o seu tudo para Deus? Eu não consigo mensurar o seu tudo, eu repito. O seu tudo, para mim talvez seja algo muito pequeno, mas para você é tudo. Mas desde que você esteja disposto realmente a entregar no altar dele hoje, eu saio daqui satisfeito. Independente do que seja, do tamanho, eu tenho uma certeza que você tem algo para entregar a Deus. Além daquilo que você já faz. Sabe aquele passinho a mais? A segunda milha, o fazer além da obrigação? O Senhor não te trouxe aqui por acaso. Ele não trabalha com acasos. Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. E se você está aqui nessa manhã ouvindo isso, é porque você precisa ouvir isso. Talvez não faça sentido para você hoje, mas talvez aconteça algo na tua vida que você vai se lembrar daquilo que você ouviu aqui. E que se você descartar tudo o que eu falei e você guardar que Jesus e que Deus é prioridade na sua vida, já está pelo menos no caminho. Porque toda vez que você for fazer alguma coisa, você perguntar e se colocar essa pergunta de que se Deus está sendo prioridade ou não, você vai deixar de fazer muita coisa e vai começar a fazer muita coisa, porque Ele é prioridade. Eu repito, não quero ser insensível aqui. Eu sei, trabalhamos, temos a nossa casa, a família, estudamos, só que para todas as outras coisas você arruma tempo e você consegue fazer. Na quinta-feira eu estava no PG, na hora de ir embora eu estava conversando com a Adriana que estava lá. E ela falou assim para mim: Fábio, eu quase não estou conseguindo vir, porque eu estou trabalhando demais. E ela falou assim: eu falei com Deus hoje, que o meu emprego não vai mais me impedir de estar com Ele. Eu posso chegar cansado, eu posso chegar do jeito que for, eu não vou deixar de estar com Ele. Aí nós entramos numa conversa, eu falei, entendam, tá? O que eu vou dizer. Hoje eu não vou para o culto porque eu estou cansado.
Hoje eu não vou PG porque eu estou cansado. Hoje eu não vou fazer alguma coisa voltado à sua religião, à sua igreja, ao Deus que você serve, porque você está cansado. Todo mundo vai estar cansado e eu entendo disso. Só que quando você está cansado, você não vai trabalhar? Quando você está cansado, você não faz mais nada? É esse nível de prioridade que eu gostaria que nós saíssemos daqui hoje. Porque se eu consigo fazer todas as outras coisas, eu consigo também, mesmo cansado, fazer as coisas de Deus. Eu consigo arrumar um tempinho para fazer as coisas para Ele. Porque nós conseguimos, gente. Eu não quero que você viva dentro da igreja 24 horas vivendo para a igreja. Se Deus te chamar para fazer, amém. A convicção de que Ele te chamou para fazer isso. Agora, se você não foi comissionado para isso, pelo menos valorize. Valorize. Ele é prioridade. Trate Ele como prioridade. Nós só temos um culto na semana. Deveríamos ter 2, né? O PG também é um culto. Ele também é um culto. Quando você vai para o PG na quinta-feira, ele é o seu culto semanal. Que te ajuda a chegar até o domingo. E o domingo te ajuda a chegar até a quinta. E aí por diante. Repito, não quero ser insensível. Todos nós temos algum tipo de dificuldade, alguns empecilhos, uns maiores, outros menores, uns vão conseguir, outros não vão conseguir. Realmente algumas coisas dá, outras coisas não dá, mas eu quero que você pelo menos pense e comece a priorizar a Ele. Priorizar aquilo que Ele já tem feito na tua vida e na tua história, priorizar, vivenciar aquilo que Ele já desejou, já formou, já planejou para a tua vida, para a tua história, na tua casa. Repito, talvez é a primeira vez que você entre aqui, você está me ouvindo falar tudo isso, mas se você tiver Ele como prioridade, aquela situação dentro da sua casa, ela vai mudar. Não é que ela pode mudar, ela vai mudar. E eu não sei qual que é o que está acontecendo, eu não sei o que te trouxe até aqui, o que eu sei é que Ele continua sendo o mesmo, o suficiente para transformar a sua vida e a sua história, a sua casa, a sua família. Ele não mudou. Desde que você o tenha como prioridade, desde que você olhe para Ele, desde que Ele seja o centro da tua vida e da tua história, todas as outras coisas Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele não mudou. Ele continua operando milagres, prodígios e maravilhas. Ouvimos aqui na semana passada um testemunho de cura de um câncer. Ele não mudou, Ele continua fazendo o mesmo. Ouvimos hoje um testemunho de uma casa, de um apartamento sendo entregue. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E entre esses breves testemunhos que nós ouvimos, nós conseguiríamos ouvir mais um monte aqui, de pessoas diferentes, de coisas diferentes, porque Ele não mudou. Se você tiver Ele como prioridade, você vai vivenciar tudo aquilo que Ele deseja para a tua vida, e não tem a ver em te dar coisas, tem a ver em ter Ele em todas as coisas, nos dias bons e nos dias ruins. É ter Ele. E Ele é mais que o suficiente. Se coloque de pé em nome de Jesus. A presença dEle continua valendo mais. A presença dEle continua sendo a melhor escolha da nossa vida e da nossa história. Estar com Ele continua sendo a melhor escolha das nossas histórias. E Ele não mudou. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim, a gente não vê mais tanto milagre igual a gente via antes nas igrejas, né? Eu falei assim, e quando foi a última vez que você orou para que isso acontecesse? Esperar que as coisas aconteçam sem você fazer nada para isso é hipocrisia demais, né? Ele não mudou.
Ele continua sendo o mesmo e fazendo aquilo que Ele já fez em outros tempos. Mas depende de você, o quanto você está buscando para que isso aconteça. O quanto você está se dedicando e entregando a tua vida em oração para que Ele continue fazendo o que Ele já faz. E aí eu quero que você saiba de uma coisa, Ele vai fazer. Ele só quer que você participe, mas se você não participar, Ele vai fazer. Mas nós já iniciamos hoje a oração dizendo o quanto nós somos privilegiados de estarmos fazendo parte daquilo que Ele está fazendo. Ele já faria, mas nós somos privilegiados porque Ele nos escolheu para vivermos junto com Ele esse sonho, esse plano, esse desejo. Mas o que você precisa abrir mão hoje, eu não sei o que é. Você sabe o que você precisa. E se você não sabe, eu quero te encorajar a perguntar a Deus nessa manhã: o que é que você precisa abrir mão? O que você precisa abandonar para viver tudo aquilo que Ele quer para você? Talvez seja a sua convicção, a sua teimosia. Talvez seja o seu coração, os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas vontades, os seus desejos. O que é o tudo para você hoje? É o que Ele quer, é o que Ele deseja e é o que Ele anseia. Você sabe o que é isso? Deus ansiar algo que nós vamos fazer. Deus, Ele é todo poderoso e ainda assim Ele olha para nós e nos deseja. Ainda assim Ele olha para nós e deseja que nós estejamos com Ele, mesmo cheios de falhas, cheios de erro, mesmo sendo pecadores. Se você tiver Ele como prioridade, se você tiver Ele como prioridade na sua vida, você vai se surpreender. Você está disposto a ser surpreendido? Você está disponível para ser surpreendido por Deus? Ou você acha que você já viveu coisa demais com Deus e Ele não te surpreende mais com nada? Você está disponível para ser surpreendido por Deus? Seu coração está disponível para viver o que você ainda não viveu? E Ele pode